Tem dias que a academia erra feio, e por mais que nessa noite icônica a gente tenha tido Ryan Gosling com I'm Just Ken, ou o Messi batendo palma, ou o John Cena completamente sem roupa pra apresentar a categoria de figurino, todos esses momentos marcaram não só a noite, mas a história do Oscar. Só que hoje a gente vai falar sobre os vencedores, porque tem coisa que não dá, simplesmente não dá. A começar por essas duas aqui, Lily Gladstone e Emma Stone no Oscar de melhor atriz. Eu fiquei com a mesma reação que ela, e eu acho que tem dois pontos importantes que influenciaram nessa vitória. O primeiro é o poder da mídia e do carisma, porque toda vez que a Emma Stone foi receber um prêmio durante essa temporada, ela citava alguém, ela fazia uma piada, ela fazia algum comentário. Without her, none of this exists, including my life. So thank you for that too, Mom. Thank you so much. Thank you. Num nível meio Robert Downey Jr. ali, que eu acho que influenciou muito no prêmio dele de ator coadjuvante e também de melhor ator do Cillian Murphy, porque o contraste entre as personalidades deles era algo que as pessoas queriam ver, que gerava muito entretenimento. Mas voltando às nossas indicadas aqui, nada me convence que as Infinity Stones, essa joia que a Emma Stone deu de presente pra Lily, toda vez que a Lily era perguntada sobre essa joia, ela precisava falar da relação dela com a Emma, como a Emma era como pessoa, e acabava falando sobre a atuação da Emma no filme. E isso, meus amores, é marketing de influência. Outro ponto interessante é o senso comum de atuação, uma coisa meio Bradley Cooper ali, de você ficar 6 anos se doando para esse papel. E numa entrevista com o Bradley Cooper, a Emma Stone falou que dividiu a Bella Baxter em 5 estágios, trabalhando ali o corpo, a voz, e eu particularmente amo trabalhos de fisicalidade, então ela era minha favorita também pra ganhar. Só que ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tinha a Lily Gladstone fazendo o papel da Molly, todo um sofrimento interpretado pelo seu olhar. Uma atuação que foi bem mais sutil, e aí eu te pergunto, qual dessas atuações chama mais atenção? Eu acho que a academia deixou passar aqui um momento muito importante de reconhecimento de trabalho e de cultura, e eu acho interessante também, porque a mesma academia que vai lá e fala, né, do primeiro ator irlandês com a sua atuação sutil em Oppenheimer merece ganhar o prêmio, deixa passar a Lily Gladstone. Claro que eu também não posso, né, deixar de levar em consideração aqui que a gente tá falando do Thomas Shelby, do nosso Peaky Blinder, que fez um grande sucesso, e ele merecia também levar esse reconhecimento. Mas para terminar as categorias de atuação, quando você chama as mulheres que fizeram o seu filme acontecer e uma das suas maiores parceiras de cena para viver um momento histórico no Oscar, ou então quando essa parceira de cena ganha uma das categorias principais da noite e você vibra como se fosse você mesmo, para mim isso também é ser ator coadjuvante. Ainda sobre Pobres Criaturas e as categorias de arte, são a minha área, Pobres Criaturas ganhou figurino e design de produção / direção de arte ali, né? E esse filme competia com filmes como Oppenheimer, Napoleão e Assassino da Lua das Flores. E sem desmerecer filmes que têm reconstituição histórica, porque esses filmes precisam de muita pesquisa. Muita gente se questionou o fato de Barbie não ter ganhado nessas categorias, e eu queria explicar o porquê. Quando você tá construindo o universo de Barbie, já tem milhares de bonecas lançadas, casas que foram construídas. It's mine! No, this is no longer Barbie's dream house. This shall henceforth be known as Ken's Mojo Dojo Casa House. Paletas de cores já muito consolidadas, um tom de rosa muito consolidado. Você já tem uma gama de referências muito grande para partir o seu trabalho, sabe? Já a figurinista Holly Weddington de Pobres Criaturas, quando ela precisa criar essa personagem da Bella, ela tem ali um sapo, uma maçã, uma pintura, e aí a gente se depara com esses figurinos insanos que são desse filme, de tão bonitos e tão criativos. É um outro lugar de criação, sabe? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre toda essa referência de arte, todo esse processo de criação dessa personagem e dessa história. Eu vou deixar linkado aqui pra você assistir depois. Mas um Oscar que Pobres Criaturas não precisava era o Oscar de maquiagem. Não merecia, nada me convence. Esse filme competia com Maestro, Golda e Oppenheimer, filmes que trabalham ali com o rejuvenescer e com o envelhecer. Por mais que eu entenda todo o trabalho criativo em cima do Godwin Baxter, né, que é esse personagem que leva muitas próteses no rosto. Se eu não me engano, foram mais de 50 rascunhos para chegar naquela versão final. Eles, inclusive, o
pessoal da equipe de maquiagem levou o Willem Dafoe pro programa de nominados, e aí o marketing de influência de novo, né, fazendo a imagem ali do Willem Dafoe, esse ator que é muito reconhecido em Hollywood. The Doctor is more monstrous than his creation. I resent that. He's a good guy. He has his problems. O programa de nominados é esse momento em que junta a equipe de todos os filmes para falar do processo de criação e de como foi maquiar todo mundo, mas Pobres Criaturas também competia com Sociedade da Neve. A gente tá falando não só de uma reconstituição física, porque a gente precisava que esse elenco parecesse muito com pessoas que já existiram na atualidade, mas também de 72 dias sobrevivendo em condições muito adversas, passando frio, passando fome, sem dormir direito, se machucando. A olheira que você tem no primeiro dia que você fica sem dormir é muito diferente da olheira lá do dia 70 que você tá na neve, sabe? E essas são todas combinações de cores, de roxos, vermelhos e amarelos, que precisam ser combinadas também com o tom de pele de cada um daqueles personagens, cada um daqueles atores que faziam parte desse elenco. E isso, gente, dá muito trabalho, muito trabalho. Eu nunca vou perdoar a Academia por esse Oscar, porque esse Oscar não era de Pobres Criaturas, era de Sociedade da Neve. Mas falando de Sociedade da Neve, o Oscar de melhor filme internacional, isso aí causou uma polêmica, hein? Mas quem venceu foi Zona de Interesse, né? O Jonathan Glazer, esse filme que também ganhou na categoria de melhor som. E assim como a gente tem o Nolan criando 3 linhas temporais lá em Oppenheimer, aqui a gente tem o Jonathan Glazer construindo 2. Tudo aquilo que tá acontecendo no campo de concentração entra em diálogo com aquelas cenas que a gente vê ali do cotidiano daquela família. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ler todos os livros que foram indicados a roteiros adaptados, porque seria uma forma interessante de ver como esses diretores criaram as suas visões a partir dessas histórias. Eu acho que o Jonathan Glazer merecia o Oscar de melhor direção. E se você abrir o Google agora e colocar lá principais notícias de hoje no mundo, é impossível não aparecer algo sobre a Palestina, um conflito em que o Jonathan Glazer falou no seu discurso e já causou muita polêmica. E é isso, cada um tem a sua opinião sobre esse conflito, cada um tem a sua opinião sobre o nosso presidente, sobre esse conflito, mas a gente tinha de um lado ali desastres naturais, né, o limite humano de sobrevivência, e do outro lado a gente tinha ali o limite humano da maldade, do controle, das escolhas. Humanos tomando decisões sobre a vida de outros humanos. E isso, galera, é política. A cena final de Zona de Interesse é uma cena que vai ficar na minha cabeça por muito tempo. Ele era o meu favorito para Oscar de melhor filme e Sociedade da Neve para filme internacional. Mas aí a gente teve Oppenheimer ganhando nessa categoria e ganhando também na categoria de trilha sonora. E aí eu entendo uma academia, né, que gosta muito de Hans Zimmer e das suas trilhas sonoras épicas, o que provavelmente vai acontecer ano que vem com Duna, mas essa trilha, pra mim, fica perdida no começo de Oppenheimer. Tudo bem, a gente tem aquela sequência incrível toda da adolescência dele, das coisas que estão acontecendo dentro da cabeça dele, e deu. Enquanto que em Pobres Criaturas, cada momento da evolução da Bella é marcado muito fortemente pela trilha. A reanimação, o momento que ela tá passeando em Lisboa, o momento dela em Alexandria tem uma trilha muito forte, e principalmente no final do filme, quando termina essa jornada da nossa personagem principal. Ele é um filme que continua relembrando pela música e por esses momentos, sabe? Pra mim, a trilha sonora é isso. Então, pra mim, o Oscar era de Pobres Criaturas. E falando em fora do comum, um Oscar que eu queria comentar aqui é o Oscar de melhor animação, que a gente falou aí do Hayao Miyazaki, com o seu super filme, que é O Menino e a Garça, se consagrando. Aliás, ele já é um dos maiores diretores do mundo, mas eu queria muito chamar a atenção de pessoas que estão falando que Nimona não é tão sensacional assim, que ele não tem nada demais. Vamos dar uma segurada? É a primeira vez que a gente tem a história de uma personagem transexual em uma das primeiras vezes, em uma das plataformas mais acessadas do mundo e indicado ao Oscar. Pra mim, ele levaria o Oscar por causa disso, por causa desse reconhecimento, assim como teve toda aquela polêmica durante a discussão na época em que Homem-Aranha, né, através do Aranhaverso lá, ganhou o seu primeiro Oscar falando sobre a representatividade do Miles Morales. Aqui eu
também acho que Nimona deveria entrar pra essa discussão e é por isso que ganha o Oscar no meu coração. Mas é isso, gente. Hayao Miyazaki é o maior diretor do mundo, merecia tudo, tá consagrando a carreira dele e é isso. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre Pobres Criaturas? Nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu contei um pouco sobre como foram as referências, essas escolhas artísticas pra criar o universo da Bella Baxter. Então eu te vejo lá e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e may your knife chip and shatter. Até mais!